O casal Raymond e Edna Korff escolheram um tipo de vida que a maioria das pessoas não aguentaria, uma vida no meio da natureza selvagem e implacável do Alasca. Por mais de 40 anos, eles dependeram das próprias habilidades, instinto e um do outro para sobreviver em algumas das condições mais extremas da Terra. Mas a jornada deles não foi só uma história de resistência, também foi marcada por uma dor profunda. Por trás das paisagens incríveis e do estilo de vida autossuficiente, existe uma história de perda inimaginável. Que tragédia quase destruiu tudo? E por que depois de tudo isso, eles ainda se recusam a deixar a Terra que deu tanto para eles, mas também tirou ainda mais? Para entender de verdade essa história, a gente precisa voltar lá no começo. O casal era um tipo raro, verdadeiros sobrevivencialistas fora do sistema, vivendo bem no meio do refúgio nacional de vida selvagem do Ártico, no Alasca. É um dos lugares mais isolados do planeta. Quase ninguém mora lá. Na realidade, eles são dos últimos que ainda vivem do jeito antigo, dependendo só da natureza para sobreviver. Mas os dois não nasceram nesse estilo de vida. Raymond veio de Appleton, no estado Wisconsin, uma cidade que, embora não fosse gigante, era muito maior que Fairbanks ou Juneau na época. Os pais dele, Eric e Irene, não eram do tipo aventureiro. Mesmo o pai, tendo crescido numa fazenda, nunca aprendeu a caçar, pescar ou fazer armadilhas. Trabalhou a vida toda numa fábrica oferecendo uma vida estável e previsível. Raymond até tentou esse caminho também. Trabalhou numa fábrica em Wisconsin, mas aquilo não era para ele. Desde criança ele sentiu um chamado pela natureza. Enquanto as outras crianças iam brincar na cidade, ele fazia o contrário, caminhava até os campos abertos e as florestas para explorar. Quase sempre sozinho. Não porque era obrigado, mas porque ninguém mais curtia aquilo com ele. Já na adolescência, o chamado pela vida selvagem ficou impossível de ignorar. Em 1973, com apenas 18 anos, ele partiu para as terras do noroeste do Canadá, correndo atrás do sonho. Mas isso foi bem na época da Guerra do Vietnã, então um garoto de 18 anos, indo para o norte, levantava suspeita. Muita gente achava que ele estava fugindo do serviço militar, e a recepção não foi das melhores. Mesmo assim, ele estava decidido a conquistar seu espaço na natureza. O primeiro trabalho foi como assistente de um guia de caça, só que o salário era tão baixo que mal dava para pagar aluguel e comida. Acabou tendo que voltar para Wisconsin, mas o chamado da floresta nunca parou de ecoar. Foi aí que surgiu uma oportunidade, um trabalho no Alasca com um guia que caçava animais grandes na Cordilheira Brooks. Com 20 anos, Raymond entrou de vez no mato e nunca mais voltou. Depois de um tempo com o guia, ele conheceu um cara que tinha uma rota de armadilhas no Alasca. E esse amigo não deu só conselhos, deu suprimentos, comida, armadilhas, o kit completo. E ainda levou o Raymond de avião até uma cabana no meio do nada. Foi só ele e a natureza, por 3 meses. Tentando aprender a se virar com armadilhas, ele quase passou fome. E como se já não bastasse, caiu no giro de um rio e quase perdeu tudo o que tinha. Sem saída, escreveu uma carta para o antigo chefe pedindo ajuda. Para surpresa dele, o cara mandou um cheque de $500, o suficiente para voltar para a cidade e se erguer. Passou o resto do inverno na ilha de St. Lawrence, numa vila esquimó no mar de Bering, só uns 90 quilômetros da Sibéria. E foi ali que conheceu Edna, embora eles não tenham começado a namorar logo de cara. Edna nasceu em 25 de janeiro de 1954 do povo Yupik. Crescer na comunidade significava saber pescar, caçar e sobreviver da terra. O tio dela, Jackson Muck, era mestre em fazer armadilhas para caçar raposas e ensinou tudo para ela, desde tirar a pele sem danificar, até como cuidar depois do corte. E logo ficou claro que ele tinha um certo interesse por Edna, ainda mais quando Jackson brincava chamando Edna de esposa de Raymond. Mas ele não queria dar o braço a torcer. Em cidade pequena, tudo vira fofoca, e ele não queria virar assunto. Enquanto isso, ele ajudava a tocar a mercearia da vila e aprendia a caçar com os melhores dali. Quando a primavera chegou, ele partiu para Beaver Creek, um rio nas Montanhas Brancas, perto de Fairbanks. Um amigo tinha uma cabana por lá e precisava de alguém para cuidar dos cachorros durante o verão. E lá foi ele, de volta para o mato. Nos 2 invernos seguintes, Raymond ficou na Cordilheira Brooks, mas já conhecido como Terra da Fome no Alasca. Lá é difícil achar animais. Fazer armadilhas era sofrido, comida escassa e o frio parecia eterno. Neve pesada
temperaturas congelantes. Todo dia era uma batalha. Ele não ficou rico, mas se transformou num verdadeiro homem da montanha. Provou sem sombra de dúvida que sabia não só sobreviver, mas viver bem num dos ambientes mais extremos do planeta. Depois de procurar muito, ele encontrou o que tanto queria: um lugar às margens do rio Colony e um afluente do rio Porcupine, enfiado no coração da natureza do Alasca. Ele precisava de um lugar onde pudesse caçar o suficiente para viver tranquilo. Mas quando chegou lá, os melhores terrenos já tinham dono. Só que um amigo, chamado Bob, já caçava naquela região e convidou Raymond para subir mais o rio e ficar por lá. Ele caminhou uns 80 quilômetros e acima, sem saber que estava pisando no lugar que viraria sua casa para o resto de sua vida. 3 anos depois, ele voltou para Songa, a vila de Edna, empolgado para vê-la de novo. E no momento que viu ela, percebeu o quanto tinha sentido sua falta. O primeiro encontro foi simples, mas inesquecível. Pescaram truta do Ártico, andaram de moto e fecharam a noite com uma pizza. No final dos anos 70, Edna foi visitar a cabana de Raymond nas montanhas. Era a primeira vez que ela viu o lugar que ele construiu, e não perdeu tempo. Mandou ele melhorar aquilo. Disse que se queria ficar com ela, tinha que construir uma casa de verdade. Os dois se casaram em 1982, e durante a maior parte do ano eles viviam sem água encanada, sem eletricidade e sem nenhum contato com o mundo lá fora. Todo outono, eles caçavam e armavam armadilhas, juntando comida suficiente para sobreviver aos invernos longos e brutos. Edna já tinha passado por muita coisa difícil antes de conhecer Raymond. Ela tinha sido noiva de um biólogo sueco e juntos tiveram 2 filhos, Belinda e Merlin. Mas uma tragédia aconteceu. O noivo dela morreu num acidente de avião, deixando ela sozinha para criar os filhos. Foi uma perda devastadora e o peso de ser mãe solo caiu com tudo nas costas dela. A relação seguinte também não trouxe muita paz. O tio dela viu com os próprios olhos que o cara com que ela ficou depois não era bom para ela, infiel e nada confiável. Então, quando o Raymond apareceu na vida dela, o tio ficou com o pé atrás. Queria ter certeza de que esse cara era diferente, que ia tratar a Edna do jeito certo. Com o tempo ele mostrou que era de confiança. Ele adotou Melinda, mesmo morando com ele só parte do ano. A maior parte do tempo ela ficava com os pais de Edna lá em Savona, onde ela se sentia mais em casa. Já Merlin, filho de Edna, morava com os avós em tempo integral. Lá era como os avós ou parentes criarem as crianças. Mas isso não tornava mais fácil para Edna deixá-los para trás, mesmo por alguns meses. Doía. No fundo, ela sabia que os pais dela podiam dar para os filhos a estabilidade que ela não conseguia garantir vivendo no mato. 4 meses depois do casamento, Edna e Raymond tiveram a primeira filha juntos e deram o nome de Colleen, por causa do rio Colleen. Colleen era como uma florzinha do mato, cheia de vida e curiosidade. Passava os verões colhendo mirtilos, brincando no rio com Edna ou passeando nos ombros dele. Mas o que ela mais amava era explorar tudo. Tinha mania de sair andando sozinha por aí. Então Edna costurou um sininho no casaco dela para saber onde ele estava. Toda noite, quando a família fazia caminhadas perto do rio, dava para ouvir o sininho dela tilintando a cada passo. Ela também era fascinada pela lua. Sempre que ela aparecia no céu, Raymond levantava ela no colo para ela ver melhor. Mas aí aconteceu o impensável. 5 dias depois de fazer 2 anos, Colleen se afogou num acidente no rio. Nunca encontraram o corpo. A dor foi esmagadora. Amigos e parentes insistiram para que eles deixassem aquele lugar e começassem de novo em outro canto, mas eles não conseguiram. Colleen era dali. A risada dela ainda parecia coar no vento. As pegadas dela ainda estavam marcadas na terra. Ir embora ia parecer que estava abandonando a memória dela. Naquele dia, quando voltaram para a cabana, Raymond entalhou uma cruz de madeira para ela. Escreveu com todo cuidado o nome dela e as datas da vida curta que teve. No outono, ele e Edna levaram a cruz até o alto de uma montanha, de onde dá para ver o vale e o rio. Colocaram a cruz lá como um símbolo do amor e da perda deles. Querendo homenagear a filha, tentaram dar o nome de Colleen para a montanha. Mandaram um pedido para o Conselho de Nomes Geográficos, mas a resposta foi fria. Disseram que Colleen não tinha importância histórica suficiente. Mesmo com o apoio de um governador e um congressista, o pedido foi negado várias vezes. Eles juntaram assinaturas e fizeram tudo o que pediram, mas a resposta continuava sendo não. Depois de um tempo, tiveram que aceitar. Mesmo com tanta tristeza, Raymond e Edna se recusaram a desistir da vida que tinham construído.
estavam comprometidos com aquele pedaço de mundo, com aquela terra que tinham escolhido. Raymond uma vez explicou bem: se um casal em Dallas perdesse um filho num acidente de carro, eles iam se mudar só para fugir da dor? Não, porque aquele era o lar deles, e era assim que ele e Edna se sentiam também. Mesmo décadas depois, ainda ficavam com os olhos marejados ao lembrar de Colin. A dor nunca foi embora de verdade, mas eles seguiram em frente. Com o tempo tiveram mais 2 filhas, Rhonda e Cream, e criaram uma tradição em família. De vez em quando subiam de novo até a montanha, até o lugar onde tinham colocado a cruz de Colin. Os anos foram passando, mas o mato continuava sendo o lar deles. Raymond tinha orgulho da vida que construíram, de manter vivo um jeito de viver que existia havia milhares de anos. O que começou como uma aventura virou um modo de vida deles. Mas só foi em 2015 que Raymond e a família realmente ficaram famosos, quando estreou a série no canal Discovery. O programa seguia algumas famílias vivendo nos lugares mais isolados dos Estados Unidos, o Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico. Mostrava as lutas, as alegrias e como eles criavam uma vida onde a maioria das pessoas não aguentaria nenhuma semana. A série teve 4 temporadas, com um total de 36 episódios, e quando terminou em janeiro de 2019, já tinha conquistado uma base fiel de fãs. O público se interessava pelas várias famílias, mas não havia dúvida: Raymond e Edna eram o coração de tudo. E eles não estavam só sobrevivendo no mato, estavam vivendo de verdade. A paixão dele pelo estilo de vida do Alasca era contagiante. No primeiro episódio ele resumiu tudo: isso é aventura, isso é alegria, você está ligado à natureza, e ela que guia o seu caminho. E era isso mesmo, a verdade deles. Dizem que Raymond ganhava cerca de $3.000 por episódio, mas o dinheiro nunca foi o que movia ele. Essa era a vida que ele e Edna escolheram, para o bem ou para o mal. E o programa não mostrava só os bons momentos, mostrava também as dores, como quando eles perderam a filha de 2 anos, Colin, no acidente de canoa. A maioria dos reality shows esconde esse tipo de coisa, mas a série nunca fugiu da verdade. Apesar do sucesso, o programa era caro para produzir, e por isso durou só 4 temporadas. Mas o que fazia ele se destacar era a autenticidade. Diferente dos outros programas do Alasca, que exageram os dramas e perigos, esse era real. Nada de brigas armadas ou gente querendo fama, só pessoas vivendo como sempre viveram. Anos depois, as 3 filhas de Raymond já tinham crescido e estavam com suas próprias vidas em Fairbanks, bem longe da natureza selvagem onde cresceram. Mas dá para ver que o mato ainda chama por elas. A mais nova, Cran, se sente mais forte. Agora, ela e o marido estão planejando se mudar para mais perto dos pais, levando o filho Colby junto para a aventura. Mesmo com a distância, a família continua unida. Os filhos e netos ainda visitam o casal na cabana remota. E todo verão eles vão até Fairbanks para passar um tempo juntos. Mas mesmo que o outono chega, eles voltam para o único lugar que sempre sentiram como casa: o mato. Raymond ainda ganha a vida do jeito tradicional, com suas trilhas de armadilhas que se estendem por centenas de quilômetros na neve. Ele atravessa aquelas paisagens congeladas de snowmobile, caçando lobos, carcajus, raposas, martas e castores. A carne de castor vira comida boa e a pele vale um bom dinheiro. Entre os caçadores, Raymond é conhecido como um dos melhores caçadores de carcajus da América do Norte. Edna também caça, mas ela fica mais perto de casa, cuidando das coisas essenciais. Ela ainda costura à mão as roupas de inverno, fazendo a parca, reforçando as luvas grossas que protegem Raymond do frio extremo. Os anos vão passando e estar longe da família nem sempre é fácil. Mas não importa o que aconteça, Raymond e Edna sempre voltam para a cabana quando o inverno chega. Aquela terra, aquele jeito de viver, está no sangue deles. Raymond, ainda forte e cheio de energia, diz que espera passar o resto da vida ali, no único lugar que sempre foi de verdade o lar dele. Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos e recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.